Neemias capítulo 7. O livro de Neemias é o melhor livro quando o assunto é liderança. Nós que estamos estudando aí, já vimos 6 capítulos de Neemias, a gente já extraiu várias e várias lições acerca de liderança, acerca de como um líder deve se comportar, como um líder deve agir em diferentes situações, as marcas de um bom líder, o que ele faz e como construir uma boa equipe. E a gente vai ver um pouco disso hoje. Neemias começa no primeiro capítulo com a sua indignação. Neemias ouve que o povo de Israel, a cidade santa de Jerusalém, o povo já tinha voltado, né? Zorobabel faz a primeira imigração, voltando do cativeiro babilônico, e 80 anos depois vem a segunda imigração com Esdras, e 14 anos depois vem, por fim, a terceira imigração com Neemias. Neemias ouve falar que os muros da cidade estavam derribados e ela estava insegura. Naquela época, uma cidade sem muro significava uma cidade vulnerável ao ataque dos inimigos. Neemias fica extremamente triste ao saber disso. Então ele resolve ele mesmo fazer as coisas. E só aí a gente já aprende uma importante lição. Muitas pessoas gostam de resolver o problema simplesmente dando ideia. Dar ideia é muito fácil. Quero ver você arregaçar as mangas, ir lá e fazer alguma coisa. É muito fácil você apenas dar uma ideia. Muitas pessoas são assim, dão ideia, mas estão dispostas a colocar a mão na massa. E a gente vê que Neemias, então, ele desce, ele sabiamente esconde o seu propósito até o momento certo. Ele só fala o propósito, ele está ali no momento certo, a fim de encorajar o povo a fazer a construção. Alguns, porém, foram contra. E a gente teve 3 pessoas específicas, né, Sanbalate, Tobias e o árabe lá, que eles se opuseram fortemente a Neemias. Esses eram dos próprios judeus. E os inimigos temiam que a nação de Israel voltasse a ser o que ela era. Afinal, a nação de Israel era uma potência, e uma potência protegida por um Deus que oprimiu os seus inimigos, sempre. Então, mesmo sendo pequenos, eles eram temidos. Os inimigos não queriam que o povo de Deus se levantasse de novo. E eles trabalharam várias e várias estratégias, e durante a construção nós tivemos vários e vários problemas. Entre eles, ataques de inimigos. Os caras tiveram literalmente que trabalhar com a enxada na mão e a espada na outra, literalmente. Insultos, pessoas o tempo todo falando com o povo, tentando desanimar. Você não viu isso acontecer várias vezes? Mas a pessoa ela não concorda com o que está acontecendo e ela quer desestabilizar a liderança através de falácias. Então, esses caras, eles iam um por um do povo de Deus para colocar medo, falar: isso não vai dar certo, essa construção aí vai ser um fracasso, essa obra não vai continuar, ela não vai prosseguir, a fim de desanimar o povo. E a gente vê que Neemias, ele coloca todo mundo para trabalhar. Todo mundo trabalha na obra do Senhor, desde o mais rico ao mais pobre, desde os perfumistas. Eu gosto muito dessa parte. Os caras mexem com perfume. Até foi uma passada. Quem é mais fresco, vamos assim dizer, do que alguém que mexe com perfume? O cara deu a cara no sol e foi trabalhar no pesado. O cara é delicado demais que mexe com perfume, gente, porque é um negócio cheiroso, é um negócio fino. E todo mundo trabalhou. E por fim, os últimos inimigos que Neemias enfrenta, esses são os piores, sem sombra de dúvida, que são os inimigos vindo de dentro. Dentro dos próprios judeus, tinha judeus que estavam extorquindo os judeus. E Neemias chama a atenção, então, para a ganância. Vocês estão sendo gananciosos, estão arrancando couro. E se fosse com os inimigos, estariam errados. Mas o pior, vocês fazem isso com o seu próprio povo. E isso não é correto. Vocês não devem proceder assim. E Neemias exorta o povo. E por fim, chegamos então no capítulo 5. Chegamos no capítulo 6, que foi a lição passada, onde a gente vê a construção do muro. O muro finalmente é construído. E agora falta colocar as portas, né? Então, quando coloca as portas, é que está pronto. Primeiro coloca o muro, depois faz o muro, depois coloca as portas. E teve um capítulo específico para as portas, né? Não sei quem estava aqui, quem lembra, né? O Angel eu sei que estava, a Ana estava também. Então, o Marco estava também. E cada porta tem sua importância. Cada porta tem um nome. E cada porta tem um significado interessante. Não só alegoria, a gente tem que relevar.
mas alguns não, alguns têm realmente um significado muito bom. E a gente vai ver no capítulo de hoje que a gente tem uma genealogia, não, parecido com a genealogia, né? A gente tem uma lista de nomes. E vamos ser bem sinceros, quando você está no seu plano de leitura anual, esse capítulo é um capítulo que você pula, você não vai ler ele. Essa é a verdade. Você pula. Ou então você lê muito rápido, você passa o olho, você não dá a devida atenção. E às vezes você se pergunta, para que isso na Bíblia? Porque isso não serviu para você, porque isso não te edificou diretamente. Mas hoje nós seremos edificados através de uma lista de nomes. Lista essa que já apareceu em Êxodo capítulo 2. E a gente ficou uma lição inteira só com aquela lista. Quem estava aqui também, aí tem mais tempo, né, se lembra. A gente tem muito que aprender com essa lista de nomes. Então vamos lá. Neemias 7, versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então a gente vê aqui que o muro finalmente está construído. E no capítulo 6, no finalzinho, descreve que ele foi construído em 52 dias, em menos de 2 meses, com ataques de dentro e de fora, inimigos, perigo de guerra iminente. Mesmo assim, o muro foi construído em 52 dias. Se tem uma música que define isso, é a perseguição não parou a igreja, meu amigo. Não parou a obra do Senhor. A gente estava até comentando no caminho sobre aquela música do coral. A igreja segue caminhando, e seguiu caminhando mesmo, de fato. Porque trabalhar juntos na obra do Senhor também é ser igreja. Ser igreja não é vir ao templo aos domingos. A gente gosta muito de falar essa frase. Ah, a igreja não é o templo físico, não são essas paredes. A igreja somos nós. Mas às vezes a gente não vive na prática o que é ser igreja de fato. A igreja é feita de pessoas. E você sozinho na sua casa, você não é igreja. A igreja é uma comunidade. A igreja somos nós. A gente se reúne no templo, conforme a igreja primitiva de Atos, que se reuniam tanto nas casas quanto no templo. E a cada dia ia crescendo o número de pessoas que vão sendo salvas. Então nós somos igreja, nós somos povo de Deus. E ser igreja é jogar bola junto, é rir junto, é almoçar junto, vai ter um almoço aí, é buscar cadeira junto, é juntar cadeira junto, é trabalhar junto. Isso também é ser igreja, é estar junto, um ajudando o outro, é lavar a panela gigante, né, Jonas? Isso é ser igreja, é dar parabéns pro Jonas, é estar ali quando o cara precisa. É estar ali pelas pessoas, elas verem que você está ali de verdade por elas, você não está com falsidade, verem que você se importa com elas. Neemias, no meio da obra, ele se importa com as pessoas, ele para completamente a obra para lidar com o problema que estava afetando as pessoas. Algumas coisas importam mais que outras, especialmente no capítulo 5, Neemias fala muito sobre isso, que pessoas importam mais do que coisas, as pessoas são mais importantes do que coisas. E agora finalmente o muro está construído, graças a Deus. E Neemias estabelece então quem vão ser os cantores e os levitas. Mas esses cantores e esses levitas, eles não eram nomeados por Neemias. Eles eram escolhidos mediante descendência. Isso é, os levitas, eles eram da tribo de Levi. A gente vai ver daqui a pouco que alguns não conseguiram provar a sua genealogia. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Se não entendeu ainda, todo goiano é brasileiro, mas nem todo brasileiro é goiano. Então, o sacerdote vinha da tribo de Levi, não tem como ele não ser da tribo de Levi, mas nem todo levita exercia o sacerdócio de fato. E aqui a gente vê no versículo 2 que Neemias nomeou seu irmão, mas não foi nepotismo aqui, tá? A gente vê nas passagens anteriores que o irmão de Neemias era alguém extremamente hábil para fazer a obra. Ele tinha aquele ardor no coração que a gente vê, né? Lá em Zorobabel, quando ele traz a lista em Êxodo 2, que ele menciona as famílias, porque são muitas pessoas, não dá para listar todo mundo, cara. Mas aí tem um cara específico que ele fala, mas esse cara aqui, ó, esse cara, ele fazia com ardor. Tudo que você pegar para fazer para o Senhor, seja com ardor. Se for tirar uma foto, você vai fazer isso da melhor maneira possível. Se for editar uma arte da melhor maneira possível, desde dar uma aula de EBD da melhor maneira possível, preparar o louvor, dê o seu melhor. É isso que Deus quer de você.
E Neemias escolhe os melhores. Aqui a gente tira a primeira lição deste capítulo. Um bom líder escolhe bem a sua equipe. Ele nomeia os melhores para a sua obra. Ele escolheu seu irmão e ele escolheu também Ananias. Ele escolheu os dois para estar liderando junto com ele. Segunda lição, a gente já viu isso antes. Um líder não trabalha sozinho. O líder não faz nada sozinho. A gente aprende isso também com Moisés no Antigo Testamento, quando eles estavam na guerra. E Moisés precisou de pessoas para segurar seus braços. Senão, o povo de Israel, o povo de Deus ia perder a guerra. Quando Moisés baixava a mão, o povo perdia a guerra. Quando ele conseguia sustentar, ele vencia. A gente vê também que o sogro de Moisés chega e fala: Moisés, você não vai dar conta desse tanto de gente, não. Você vai ter que nomear outros juízes. Você não consegue mais atender essa população gigante, centenas de milhares de pessoas. Você não dá conta sozinho, Moisés. Moisés nomeou então 1000 pessoas, 1000 juízes para ajudar ele. Esses 1000 foram qualquer um? Não. Esses 1000 foram através de uma eleição. O povo escolheu? Não. Aqui, o povo escolheu o irmão de... Não foi o povo que escolheu. Existem sim cargos, nós como batistas, e que a gente de fato escolhe, o que a gente elege. Mas a gente vê que a nomeação é bíblica também. A nomeação é bíblica. Quem lembra de Atos, capítulo 5, na escolha dos diáconos, 7 homens de Deus foram escolhidos, porque os apóstolos não estavam dando conta mais de tomar de conta da igreja, das questões doutrinárias e de servir às mesas. E as viúvas estavam reclamando que as hebreias estavam no prejuízo em relação às gregas, né? Estavam na desvantagem. Então escolheram 7 homens de Deus, tementes a Deus, que no seu coração amavam a Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro requisito para você ser nomeado na obra do Senhor. Quer trabalhar na obra do Senhor? Se envolva com o Senhor da obra. Se envolva com o Senhor da obra. Muito obrigado, Marco Aurélio. Valeu, cara, não já estava de arrasto em breve. Então, se envolva com o Senhor da obra. Essa é a melhor maneira de trabalhar na obra do Senhor. Então, Neemias nomeia aqui pessoas capacitadas para realizar a boa obra. E pessoas que demonstraram serviço. Então, a capacidade delas aqui vinha tanto no serviço em si, quanto na sua vida íntima com Deus. Pessoas próximas a Neemias. Claro que existe muito nepotismo no meio atual, no mundo que a gente vive, no cenário político que a gente vive. E nas igrejas temos que tomar muito cuidado com isso. Mas entendam que você colocar seu irmão, colocar às vezes seu filho ali, nós teremos, né, filho um dia, se ele realmente, né, ou ela é capacitada para fazer isso, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. O pastor Juliano, por exemplo, escalar a Ana para estar cantando no coral, porque ela canta bem. Ela canta bem. Então qual o problema disso? Então a gente toma muito cuidado aí com essa questão dos dois extremos, né? Então não pode ter nepotismo, mas cuidado, nem tudo é nepotismo. Às vezes o cara só é o mais capacitado mesmo e por sorte ele é irmão do dono da obra, né? do líder da obra, da obra do Senhor, perdão. Do líder da obra que é Neemias, ok? Continuando. E o versículo 2 traz essa característica. Ele era fiel e era temente a Deus mais do que os outros. Então, acima de tudo, a primeira coisa que Neemias olha, e o que o texto bíblico escolhe destacar na característica desses homens que foram nomeados, é que eles eram tementes a Deus, eles eram fiéis ao Senhor. E esse deve ser o nosso primeiro requisito. É isso que deve chamar nossa atenção inicialmente quando olhamos para os outros. Versículo 3. Eles dizem: não se abram as portas para Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se de guardas os moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Como assim? Quando o pessoal chega, né, especialmente na primeira imigração com Zorobabel, que é o primeiro líder da primeira imigração do povo, eles inicialmente, cada um vai tomando posse ali, eles meio que espalham, né? E aí eles reconstroem a cidade, mas nem todos moraram de fato na cidade. Então algumas casas não haviam sido construídas. E aí passaram-se 93/94 anos até chegar aqui em Neemias. Então a gente tem quase um século aí de história. E o pessoal parou as construções de suas casas próprias, e alguns estavam até dispersos, né, por todo o território. Neemias chama o povo de volta. E todo mundo priorizou o muro.
Algumas obras são mais importantes no momento do que outras. Às vezes, proteger o povo de Deus, proteger o lugar sagrado, o santo lugar, é mais importante do que terminar de construir a sua casa. Então aqui é uma questão de prioridade. As pessoas priorizaram terminar o muro. Graças a Deus. Priorizaram acabar o muro, terminar essa obra primeiro, para depois então construir suas casas. Então o que acontece? A cidade estava agora murada, mas tem buraco, né? Não. Portas também. Ferrolhos. Não há ferrolhos. Exato, que era um ferrolho. O ferrolho era um ferro lá atrás da porta, proteger. Então tinha muro, tinha porta, tinha ferrolho, mas faltava quem vigiasse. Os famosos sentinelas, aqueles que ficavam no alto da torre de vigia, de olho, porque se ele avistasse o inimigo, ele tinha que tocar a trombeta para falar: ô, o povo está chegando, para não pegar o povo de surpresa. E aí no versículo 3, Neemias falou: vocês não vão abrir as portas de Jerusalém enquanto o sol não aqueça. Por quê? Era costume abrir as portas assim que o sol nascesse. O sol nasceu, a porta abriu. Porém, Neemias quer ter certeza que todos os habitantes de fato estão acordados no momento de um possível ataque que Deus protegeu, né? Não aconteceu, mas isso tem que estar esperto. Prevenir é melhor que remediar. E caso acontecesse o ataque, o povo está acordado e preparado. Então não abram as portas, para não correr o risco de vir algum estrangeiro, deles entrarem aqui aos poucos, trabalhar alguma estratégia contra nós e nos atacarem de forma desprevenida, de surpresa. Então não façam isso. Então quem era atalaia, os vigias ali, os tocaias de plantão, eram pessoas confiáveis. Neemias mesmo nomeou as pessoas confiáveis. Inclusive o título, se você está com ar, eu não sei qual versão da sua Bíblia, dependendo da Bíblia tem um títulozinho em cima, né? O título está literalmente: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Porque o que protege as pessoas não é só o muro. Pessoas protegem pessoas. Deus quer que pessoas cuidem de pessoas. Deus poderia enviar anjos para pregar o seu evangelho, mas Deus não escolhe fazer isso. Deus quer que você pregue o evangelho. Ele quer que pessoas cuidem de pessoas. Ele quer que você ore pelo seu irmão, você acompanhe o seu irmão, você olhe nos olhos do seu irmão e se preocupe de fato com a vida dele. Ele quer que você ajude o seu irmão. É isso que ele quer. Essa é a forma que Jesus escolheu para que a igreja se relacionasse, traz um relacionamento de pessoas. Então pessoas guardam pessoas. Deus toma muito cuidado em relação a isso. E por fim a gente vai ter aqui uma extensa lista. Calma, fiquem tranquilos, nós não vamos ler tudo isso. Nós vamos extrair aqui o básico do conhecimento que a gente pode aqui, de lições, a partir do versículo 5, lá até o versículo 69, ou 70, se não me engano, onde finaliza essa lista. Vamos lá, versículo 5 então. Vamos fazer uma leitura alternada? Vamos ler até o versículo 7, tá? 3 pessoas. Um leu 5, um leu 6, outro leu 7, por favor. Então, meu Deus, em povo, coração, ajuntar-se o nome, os magistrados e o povo, a registrar a genealogia. Achei o livro da genealogia dos que subiam com ele, e nele estavam escritos: são estes os filhos do povo em si, que subiram do cativeiro. Dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levará para o exílio, e o que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesus, Neemias, Azarias, Amias, Naamã, Mordecai, Bilzan, Misperet, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. E a lista vai continuar, né? Não vamos ler todos os versículos um por um, né? Mas vamos lá, mas é uma lista importante. Primeiramente, antes de a gente chegar na lista de nomes em si, né? Deus colocou algo no coração de Neemias. Neemias ouve a voz de Deus, ele entende. Neemias, mais uma característica de um bom líder. Um bom líder diferencia os desejos do seu coração com aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, às vezes, a gente tem nossos desejos, é isso, é claro, as vontades. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas Deus não quer que você faça. E às vezes você não quer fazer uma coisa, mas Deus quer que você faça. Então, Deus colocou algo no coração de Neemias. E Neemias que relata, apesar que ele não é o autor do livro provavelmente foi Esdras, né?
mas então é um relato pessoal de Neemias que Esdras, que era um escriba, ele apenas copia. Esdras e Neemias são contemporâneos, são 14 anos de diferença apenas na imigração. Inclusive, na próxima lição, na semana que vem, no capítulo 8, a gente vai ver que Esdras lê a lei diante do povo, porque o povo sempre tem que se lembrar da sua lei. Vai ser uma lição incrível, inclusive. Talvez seja a melhor lição do livro de Neemias, talvez, né? Não vou prometer nada não. Enfim, e o que ele faz? Ele junta os nobres, os magistrados e todo o povo. Então ele junta todo mundo, todas as autoridades, para ver o que? As genealogias. O que é genealogia? Todo mundo já ouviu falar quando era criança, pelo menos na escola, não é possível, sobre árvore genealógica, que mostra a sua origem, sua descendência. Então, né? Então, o Jonas vai arrumar uma mulher um dia e aí vai estar lá o Jonas, a mulher dele, né? Talvez ela seja da Argentina ou do Brasil, não sabemos ainda. E aí ele vai ter um filho, sei lá, 3 filhos, ela vai fazendo os ramos, né? Mas para o judeu, a genealogia é algo muito importante. Talvez não, para nós brasileiros, né, aqui do século XXI, nós moradores do Ocidente, a gente não tem importância do que é a genealogia, especialmente nessa época, que está quase 2.500 anos de distância da gente. A genealogia era tudo para o judeu, cara. Eles precisavam da genealogia para provar que eram judeus. Quando o judeu encontrava um outro, eles tinham que decorar as suas genealogias o máximo que eles conseguissem, porque eles iam falando: eu sou filho de fulano, que é filho de ciclano, para ver se achava um ancestral em comum. E se tivesse um ancestral em comum, falava: ah, legal, então nós temos um ancestral em comum, então agora eu vou tratar você melhor na trataria. A gente vê que o judeu tinha muito todo esse cuidado. Às vezes, né, em extremo, é perigoso. O que eles faziam? Excluíam os gentios, os não-judeus muitas vezes. E isso não é correto. Mas a gente aprende, através dessa relação, através do versículo bíblico, né, no Novo Testamento, que fala, primeiro, os irmãos da fé, que nós devemos sim nos valorizar. Nós, como povo de Deus, devemos nos priorizar. Claro que nós temos que pregar o Evangelho, temos que discipular, temos que estar sendo luz no mundo, mas a gente também tem que se priorizar nesse sentido. Pessoas guardam pessoas, pessoas ajudam pessoas. E aí ele traz aí uma lista, e ele menciona no versículo 6 o cativeiro babilônico, né? Então, só para relembrar aí, pano de fundo, né? Tem muita gente que é a primeira vez que está aqui na lição. O povo de Israel, eles foram atacados, eles foram divididos em 2 tribos, Reino do Norte e Reino do Sul, e aí em 10 tribos do Reino do Norte, 2 do Reino do Sul. E aí o Reino do Norte foi derrotado primeiro. Mas no Reino do Sul, Deus segurou um pouquinho mais. E aí, por fim, Nabucodonosor, que era o imperador na época, né, rei da Babilônia, ele vai lá e arrasta todo o povo de Deus por completo. E eles são levados cativos. Mas Deus faz sua promessa. Deus promete que o povo ia voltar para a sua terra. Agora, tente imaginar, cara. Você é levado cativo. Você vive lá, você não fica preso, assim, preso de corrente, né? Mas você está preso por território, por terra. Você não pode sair da cidade. Você tem que ficar lá, trabalhar, pagar um alto imposto e para a Babilônia. E depois os persas vêm, derrotam a Babilônia e os persas tomam de conta. E aí que ele libera Zorobabel. Deus utiliza, né, o rei persa Ciro para poder liberar Ciro, Dário, todos eles foram utilizados para liberar o povo de Deus. E eles então retornam às suas terras. Cara, o peso que tem isso é muito grande. Mas se você tenta imaginar, tenta projetar e se esforce, você não vai conseguir entender de fato o peso que é para o povo de Deus retornar para sua casa. O povo de Israel, essa nação, e daí vem a importância dessa lista, tá, dessa genealogia também, essa lista de nomes que voltaram, que participaram da obra, é que isso aqui marca o início de uma nova era, o início de uma reconstrução, o início de um povo voltando. E talvez alguns dessa igreja, sabe, principalmente o Vitor Rangel, né? Pedro era muito novo na época, Tamires também, vocês, né, assim como eu, que acompanharam aqueles períodos turbulentos, que foi o ano de 2017, cara, e 2018. Ou anos difíceis, onde aconteceu em relação ao pastor, ficamos sem pastor. Em 2018, tá lá no tempo, na linha do tempo ali, o pastor Mota ficou pastor interino. Ele vinha uma vez por semana, que já era muito, né? Ele mora em Brasília, ele estava aqui apenas nas finais de semana. A gente ficou 2 anos sem um pastor oficial mesmo. Mas o primeiro ano foi mais difícil. O pastor Mota ainda deu muito auxílio pra gente. Daí que por fim ficou o Josenal por 2 meses e o pastor Elando veio, e agora estamos com o pastor Juliano. Então, assim, foi um período difícil para a igreja. Agora, imagine, ontem eu estava conversando com a tia de Mestre sobre isso.
vendo o aniversário da igreja, né? Muitos visitantes, vendo a igreja toda trabalhando, graças a Deus a igreja crescendo, estão desenvolvendo, cuidando uns dos outros, que isso é o principal, isso é importante, é o princípio bíblico básico, que falta em muitos lugares, nós temos que cuidar uns dos outros. E é uma felicidade muito grande, cara, muito grande. Então a felicidade deles era maior ainda, porque eles foram humilhados. Às vezes não leva desaforo para casa. Às vezes se o cara falar um negócio mal de você, você não gosta, você quer a realidade diretamente. Agora imagina, eles sendo completamente humilhados pelos seus inimigos. Não era essa a nação que era a maior de todas? Mas não era essa a nação cujo Deus era o maior de todos? Cadê o Deus de vocês agora? Cadê a maravilhosa cidade de Jerusalém? Conforme está naquelas canções que vocês cantam, aqueles salmos. E aí? Cadê a majestosa Jerusalém? E aí? E aí agora o povo retorna, cara. A cidade é reconstruída, os muros também. Então o povo, Neemias vai e lê a lei, ele vai para restaurar o culto levítico, o sacerdócio. Cara, isso é incrível. Então, essa genealogia, entre aspas, sempre falar genealogia, coloca umas aspas aí, tá? Só caso eu esqueça. Essa genealogia, ela de fato tem uma importância muito grande. Ela mostra aqueles que trabalharam na obra do Senhor. Ela mostra uma transição de um período de escravidão para um período de renovação. E a palavra-chave para o texto de Esdras e Neemias, que é um livro só, né, como foi a introdução de Esdras e Neemias é o mesmo livro. Essa repartição foi feita posteriormente, inclusive na Bíblia hebraica também, depois, né, foi gerada na Tanakh também. Reconstrução. A palavra-chave é reconstrução. É a reconstrução de um povo, é a construção da cidade, é a construção do muro, é a construção da lei moral de Deus, é a construção do culto. Que a gente vai acompanhar isso a partir do final, inclusive no final era de spoiler. Spoiler só ler a Bíblia, né, cara? Tá de brincadeira. Neemias 13. O valor que eles davam para a lei do Senhor. E que isso é importante será também essa conclusão do texto. E aí a gente vem com uma lista de pessoas. Tem um cara que aparece aí, né? Zorobabel, ele que liderou a primeira migração. Então essa lista aqui, ela se parece muito com a lista que a gente tem lá em Esdras capítulo 2. Se você ler Esdras capítulo 2, você vai ver uma lista gigante, e essa lista ela é parecida com essa, mas ela não é igual a essa. Mas por que ela não é igual? Não deveria ser igual? Essa é a mesma. O que está diferente? Tá, a Bíblia tem contradições. Achamos contradições? Claro que não. Claro que a Bíblia não se contradiz muito nenhum. Na época, era comum ter alguma diferença em questões de nomes. Às vezes, um coloca o nome em uma língua, coloca o nome em outra língua, ou a variante. Ou às vezes, questão de puxar a genealogia de fato. Podia faltar alguém. Isso era um erro comum que acontecia em vários documentos históricos que a gente tem por aí. Não é só aqui, não. E outra, muito provavelmente, né? A lista de Neemias, ela tem mais pessoas do que a lista de Esdras, muito provavelmente, porque o povo foi conseguindo provar a sua genealogia, né? À medida que se passou aí quase 100 anos, tá maluco? Passou mais de 90 anos, quase um século. Então a gente vai ver ali que na lista de Esdras dá cerca de 29 mil pessoas, 9 mil é alguma coisa, 189, isso. E a lista de Neemias dá 31.040, alguma coisa, um negócio assim. Dá 1.000 e tanto de diferença. Diferença pouquinha, não tão pouco assim, né? Mas é uma diferença. Na Bíblia não pode ter erros, não tem erros na Bíblia, fiquem tranquilos. Até mesmo que duas listas, né, de pessoas, né, de genealogias, de famílias que trabalharam na obra do Senhor, não muda em nada, nenhuma doutrina básica e importante. Isso não afeta em nada a nossa fé em Cristo. Isso não afeta em nada as doutrinas centrais da igreja. Isso apenas mostra a veracidade do documento histórico. A gente vê que Neemias de fato puxou uma outra lista. Que ele pegou a lista de Esdras, talvez melhorou ela, corrigiu erros nela. Porque se elas tivessem iguais, o cara tinha só dado um Ctrl+C, Ctrl+V, o que ele fez de diferente? Então era comum na época. Cadê a Maravilha com a chamada? Ah, tá com Rihanna, deixa eu achar. Obrigado. Então a gente aprende muito com isso. E a gente vai ver aqui pelo menos 10 grupos de pessoas que são aqui mencionadas. 10 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, esse que era o Zorobabel, são os líderes. Então os líderes, Zorobabel não lidera sozinho, afinal ninguém lidera sozinho. Então os líderes são mencionados, aqueles que arregaçaram as mangas primeiro. E se tem uma coisa que a gente aprende no livro de Esdras, de Neemias, é que o líder é o primeiro servo. Sem dúvida nenhuma, o líder é sempre o primeiro servo. E aí eu quero
destacar aqui para vocês e lembrar aqueles que estão no acampamento, né? As palavras do Adalto no último dia do acampamento, né? Aquele sermão incrível sobre o texto básico, onde ele falou acerca do serviço. Falou: a gente paga para trabalhar na Jubá. Eu sei como é que é isso, literalmente, você paga para trabalhar. E é isso. E é sobre isso mesmo. O líder é o primeiro servo, é o primeiro a dar exemplo, é o primeiro a puxar a fila no serviço. Senão, como você, como líder, vai colocar o povo para trabalhar se você não trabalha? Então é necessário. Então, e aí os líderes são mencionados. Depois dos líderes, a gente vai ter que a menção às famílias ou aos clãs. É o segundo grupo que aparece. Então as famílias vão ser citadas. Afinal de contas, são muitos nomes. Inclusive, no final da lista, eu falei 31 mil, né? Mas o número chega a mais de 42 mil pessoas. Vocês vão entender o porquê quando chegar em um grupo específico aí. Mas enfim. Então, as famílias, porque, cara, listar nome por nome não dá. E uma coisa muito importante: Deus se importa com cada um que trabalha na sua obra. É só você voltar em Neemias capítulo 3 para ver o nome de quem trabalhou na obra. Deus destaca cada um deles, cara. Porque é o Neemias que escreveu. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. E tudo que está escrito aqui, letra por letra, está aqui, porque Deus assim o quis que estivesse dessa forma. Então, se tem esses nomes aqui, você pode até pular na sua leitura anual, ou ler de qualquer jeito, não lembrar de 5 nomes que você leu. Mas é importante, muito importante. Apesar que estudiosos modernos não dão muita atenção para isso às vezes, porque estudiosos do passado fizeram um trabalho por nós, facilitar a nossa vida. Mas isso aqui foi muito importante. E temos vários documentos históricos aqui dentro, vários editos escritos, né, no texto de Esdras e Neemias, que comprovam e autentificam mais ainda a veracidade dos fatos aqui descritos. Então, depois de listar as famílias, porque as famílias importam, a gente sempre tem que ter esse olhar também de igreja, né? E enquanto liderança, em qualquer departamento, qualquer setor que você tiver, com famílias, cara. Tem famílias, a igreja é composta por famílias. E que bênção que a igreja é composta por famílias. A igreja é uma grande família. E lá dentro temos algumas famílias. E volto a falar agora nessa tecla. Toda igreja tem grupos também. Isso é normal, ter grupos. Igreja não pode ter divisão, porque aí a gente está indo no ponto princípio base, lá de 1 Coríntios. Não podemos ter divisão, esses grupos é normal. Tem o grupo dos jovens, tem os adolescentes, e dentro do grupo de jovens tem um grupo que você passa mais tempo que outro, e tá tudo bem, mas todos nós nos amamos em Cristo. Isso é o importante, isso é o principal. Nós nos amamos em Cristo Jesus, porque somos igreja, porque somos uma grande família. Após listar isso, ele vai listar os porteiros do templo. Cadê? Vamos pegar aqui o versículo bíblico, versículo 39. Ele vai listar os sacerdotes, terceiro grupo. 43, os levitas, quarto grupo. E quinto grupo, os servidores do templo. Então tá, vamos lá. Levita era descendente de Levi, né? De Levi, e alguns exerciam o sacerdócio. Inclusive, a gente tem que lembrar que faltaram alguns levitas na primeira imigração. Esdras teve que procurar a galera, mano. Tava faltando gente para trabalhar, mano, literalmente. Mas por que estava faltando levitas que trabalhavam para o Senhor? Isso se deve, né? Porque alguns se acomodaram na Babilônia e não quiseram deixar a Babilônia, simples assim. Os caras não quiseram deixar a Babilônia, estavam acomodados, acostumados a ser escravos lá, e estava melhor do que ir para uma terra desolada, completamente arrasada, onde o futuro é incerto, não sei o que me aguarda lá. Onde eu vou ter que ir lá para trabalhar ainda, aqui eu estou, é melhor, vocês cômodos, não vou para lá. Então, muitos ficaram. Estima-se que entre 2 a 5% dos judeus apenas, que existiam na época, retornaram com Zorobabel na peregrinação. É pouca gente demais, cara. Pouquíssimas pessoas. Cara, 2%. Cada 100 judeus, 2 retornaram. Cara, não dá. Ainda dizer 5 cada 100 é pouquíssimo. E dos levitas, principalmente, os caras se acomodaram. Então, eles trazem uma galera, porque é importantíssimo. Porque Deus, ele tem padrões, ele tem requisitos. Na época, eles não tinham acesso à revelação completa do Senhor. Porque Deus, ele trabalha com a revelação progressiva. Ele vai revelando-se progressivamente ao longo da história. E agora, com a Bíblia, a gente fechou a revelação de Deus. Conforme o texto de Hebreus fala, que Jesus é a revelação final. Hebreus capítulo 1. Jesus é a última revelação. Que Deus falou muitas vezes por meio do Filho. E agora ele falou através, e agora ele falou literalmente na pessoa de Jesus. Jesus é literalmente palavra de Deus, maneira que Deus fala. Jesus é o próprio Deus.
e ele é a revelação final. Por isso vai ter nada de novo. Por isso os mormons estão errados. Quando o cara fala que um anjo revelou para ele algumas coisinhas e que tudo bem ter duas mulheres, tudo bem ser bígamo. Não, isso está errado. Não tem nenhuma revelação nova. Toda revelação que você ouvir por aí tem que estar de acordo com a revelação última, que é as Escrituras. E meio a essa revelação progressiva, eles não tinham em mente o que a gente tem hoje. Então hoje a gente entende a importância do sacerdócio levítico. Por quê? Porque Deus não quer que qualquer um trabalhe na sua obra. Deus não quer que qualquer um se sirva. O levita ele tinha que seguir alguns requisitos, mais do que o povo. O povo, antes de chegar à presença de Deus, tinha que fazer um sacrifício. E quem fazia era o levita. Então o levita ele tinha que ser mais exemplar ainda. O sacerdote tinha que ser mais exemplar ainda. Ele tinha que andar nos conformes, andar segundo a vontade de Deus de fato. E fazer o sacrifício, inclusive, por ele mesmo. Tanto que dentro do templo tinha o Santíssimo Lugar, onde só um sacerdote, a saber, o sumo sacerdote, poderia entrar lá uma vez no ano para fazer a expiação por toda Israel, por todo o povo de Deus. E a gente tem também, além desses, né, os que serviam no templo. Esses que serviam no templo, vou até ler com vocês aí o versículo 46. Os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, e vai seguir a lista aí. Eles não eram judeus propriamente ditos, ok? Eles não eram judeus, a gente tinha os servos que não eram judeus. A gente vê que Salomão tinha alguns servos, e aí a descendência desses servos foi gerando, enfim, a gente tem esses servos não judeus ali. Então a gente vê que até o povo gentil, né, se converte e de fato aceita o evangelho mais uma vez, com acesso à revelação total, né, máxima que a gente tem de Deus hoje. A gente entende que Deus, desde o início, ele tinha o seu plano redentor acrescentado aos gentios. Apesar de que Paulo teve que desenhar e morre literalmente por isso, porque alguns judeus não aceitaram que a salvação não era exclusiva deles. Deus mostra isso o tempo todo. Eu acho isso muito lindo. A beleza do texto bíblico é que quando acontece uma revelação nova, ela não é nova. Deus deixa as pistas lá atrás. Eu gosto muito de comparar com a obra de Eiichiro Oda, One Piece. Todo mundo aí, mesmo que nunca assistiu, mas já ouviu falar. E tem uma frase aí dos fãs de One Piece que é Oda gênio. O Oda é um gênio. Por quê? Porque ele faz uma ligação lá dos primeiros episódios com 1000 e tanto de uma forma absurda. Porque ele traz um personagem ali e ele não traz um plot twist do nada. Não é aquele plot twist forçado. Como quem assistiu Naruto aí foi a Kaguya. Que plot twist forçado, literalmente. Ali o Kishimoto chegou e criou do nada, porque ele criou um personagem tão forte que ele não sabia como matar aquele personagem. O Oda não. O Oda é gênio. O Oda, quando ele traz uma coisa, você, caraca, o negócio lá atrás. Aí aparece uma baleia doidona lá na frente, você, caraca, aquela baleia é isso, olha que legal. E literalmente, One Piece, uma baleia tem mais história que muito personagem, muita obra, nem só anime, tá? E muita obra por aí. Um chapéu de palha do Luffy, que aparece no primeiro episódio, você dá importância naquele gesto, tem mais história que muito personagem por aí. E eu acho isso incrível. Quando você olha para a Bíblia, você vê isso, cara. De forma bem melhor, mais plena, de algo com maior importância. Deus faz isso. Quando aparece Jesus Cristo, Jesus já foi citado várias vezes. Façamos uma nossa imagem e semelhança de Gênesis 1. Você vê em Gênesis 3 que Deus promete a semente da mulher de um descendente. A palavra sêmen, no grego para semente, significa descendente. E ele vai pisar a cabeça de serpente. Então a gente vê o tempo todo que tudo estava ali. Isso é incrível. E os levitas, eles têm esse significado. E sempre que a gente vai ver a revelação progressiva, né, do Senhor, a gente vai encontrar alguma referência antes. E Deus queria que os gentios fizessem parte do seu plano salvífico. Por isso temos os servos aqui. A gente vê a prostituta, a Raabe, ela foi salva. Aí em Josué capítulo 2, capítulo 3, você vê que ela foi salva. A Raabe, Josué 3, ela foi salva. A gente vai ver ali Ruth, né, que Deus utiliza uma gentia para se casar com um judeu, e ela foi salva. Ruth também mostra isso, literalmente. A gente vê o tempo todo a intenção de Deus em acrescentar os gentios. E essa genealogia mostra isso. Talvez essa seja a parte mais bonita da genealogia, né? Tanto a parte da reconstrução, da nova era que eles vão viver, quanto a inclusão de gentios aqui, de não-judeus aqui. E mais uma vez, a gente não consegue, nem que a gente tem que projetar a importância histórica de colocar eles aqui. É como se, deixa eu ver se eu consigo pensar um exemplo aqui para figurar, é como se, sei lá,
vamos pegar aí os brasileiros que torcem para a seleção brasileira mais fanáticos de todos os tempos. É os mais fanáticos de todos. É como se eles fizessem questão de colocar os argentinos que eles odeiam, mas eles querem que odeiam mesmo, não sejam assim, tá? Não gostar, odiar o outro. Então, eles odeiam os argentinos. E eles colocam os argentinos junto lá, né? Vão no ônibus com eles, assistem jogo com eles. E no final, vamos deixar registrado, vamos tirar uma foto com eles. A genealogia para nós é mais uma foto, vamos dizer assim. Né? Então, é incrível, isso é incrível. Continuando então, temos mais grupos de pessoas. Paramos no 46 em diante. Olha aí, no versículo 61 em diante, vai citar também algumas pessoas que estavam, né, incluídas nesse grupo. E também alguns servos. Nem todos os servos voltaram, mas alguns servos quiseram sair da Babilônia, às vezes ou porque foram coagidos pelos seus senhores, ou porque de fato se converteram ao Deus de Israel. Preferiram sair então do governo babilônico, do governo persa, para poder retornar, porque eles creram nesse Deus. E eles ouviram falar tanto de Jerusalém que eles queriam ver como é que é. Então eles voltaram. E, eu esqueci de falar isso, vocês não confundirem, tá? Rapidinho, só no versículo 7, citam Neemias. Esse Neemias não é Neemias, autor, tá? Esse Neemias foi da primeira imigração de mais de 90 anos, tá? Não é o mesmo Neemias, ok? E 12 nomes são citados aqui entre os líderes, você pode contar. Alguns acreditam que era um para representar cada tribo de Israel. Zerubbabel escolheu um líder de cada tribo, que era muito comum. O conselho de anciões era composto por um de cada tribo. E o ancião, quem vê Tetchosen, poxa, você viu isso muito bem, Tetchosen representa isso muito bem. Né? Você vai ver isso também naquela série Caso de Davi, que é uma série excelente, se não assistiu ainda assista. Tem um detalhezinho ali, mas é boa, a segunda para não assistir, não a primeira, tá? Então assista, é muito boa. E você vai ver essa representação ali, né, das tribos. As tribos eram representadas, porque era melhor alguém da tribo de Dan para falar dos interesses da tribo de Dan. Quem melhor do que alguém da tribo de Dan para falar da tribo de Dan? Então, era ideal que tivesse isso, né? E por fim, a gente então finaliza o nosso capítulo, a nossa lista aí, né, o 10º grupo, né, de destacado, quase falei, de pessoas. São os animais. Sim, é sério, os animais são destacados aí, ó. Olha aí, ó. Vamos ler o versículo 66 ao 69. Toda essa congregação junta foi de 42.360, apesar de ser contada a 31.000, tá? Mas eu falei que eu prometi que eu ia explicar o porquê. Esses servos, alguns servos, não entraram na genealogia, tá? Nem todos entraram na genealogia. Esses que entraram, né? Cara, top, massa, mas nem todos entraram. Então, sempre tem pessoas por fora, porque não dá pra mostrar todo mundo. E acrescentando esse número, a gente vai ter ali os 42.000. Quando você faz uma conta básica, você vai ver que mais ou menos 1/6 era composto de servos, cara. 1/6 eram servos. Provavelmente servos convertidos, tá? Muito maior a chance de eles serem convertidos que coagidos. Continuando então. 67. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337 e tinham 245 cantores e cantoras. Quando você acrescenta esse número, a gente chega a quase 50.000 pessoas. Vamos lá para 50.000 pessoas. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Cara, até os animais são mencionados aqui, meus amigos. Mas por quê? Por que mencionar a cultura de animais? Porque os animais foram importantes. A cultura agrícola da época, para a agropecuária deles. Os animais foram importantes sim, fizeram parte da construção. Né? Então eles tinham uma sociedade agrária e sua economia girava em torno disso. Então os animais também tiveram o seu destaque. E por fim, vamos finalizar aí uma letra alternada. 4 pessoas para ler os versículos 70 a 73, por favor. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dávidos, 2.000 armadeiros, em prata e 77 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo o Israel habitavam nas suas cidades. No início do versículo 70,
a gente vê que alguns dos cabeças da família contribuíram para a obra. Se Deus te abençoou com algo, é para que você abençoe outros com isso. Se você tem boas condições financeiras, glória a Deus, você contribua com isso. Mas nós também aprendemos, né? Com o próprio Neemias, inclusive, a não extorquir os irmãos. Pastor que fica extorquindo os irmãos é pastor antibíblico. Aliás, não é chamado pastor. Pastor que arranca a lã das ovelhas não é pastor. Sai para lá. Não existe isso de extorquir os irmãos. Aí o tempo todo que Neemias, ele incentivava uma oferta voluntária. Grave essa palavra, voluntária. É voluntário, meu amigo. Então eu peço, né, muitas vezes pelo lanche dos jovens, uma oferta. Teve a campanha de missões também, né? O pastor pede também uma oferta para a igreja. Vamos fazer uma grande obra, vamos aproveitar os tempos, né? As paredes desse templo aqui, vamos fazer um tempo maior. Beleza, vamos precisar de dinheiro, mas doe voluntariamente. Não deve ser pressionado, forçado, nem coagido a isso. É voluntário. Na mensagem, né? Não vou citar aqui para não ficar dando destaque. Cada um faz e Deus sabe e se importa. Na mensagem para alguns jovens, para quem pode levar um refrigerante ou doar algum item. Beleza, posso ajudar. É voluntário. É um pedido. Nunca coagido. E voluntariamente é isso que Deus quer, que você ofereça voluntariamente. É melhor você dar R$2 de oferta voluntária do que você querer aparecer e meter um notão de 200, meter um novo Guaraná, um gasofilácio. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Então saiam, fujam de pastores que te obrigam a doar, e principalmente oferta. Ah, pastor, não existe isso não, cara. Ah, não, vende suas terras lá, ó. Vende sua casa e entrega para o pastor. Aí um tal de Valdomiro Santiago vai pegar e vai comprar mais terra para ele, né? Vai comprar mais gado para ele. Não é assim que a coisa funciona, ok? A oferta do Senhor. A oferta do Senhor. O pastor, é claro, ele tem um salário, né? Porque ele dedica-se a isso. Isso é bíblico. Não vou falar aqui, a gente tem várias passagens sobre isso. Demoraria a falar muito sobre isso. Isso é bíblico. E a oferta para a obra do Senhor é para a obra do Senhor. Alguns são desconfiados. Ah, eu não confio no dinheiro, não sei se... Olha, lave suas mãos, meus amigos. Se alguém fizer alguma coisa, os responsáveis pela obra, Deus vai pesar a mão. Te garanto, cedo ou tarde, Deus vai pesar a mão. Se for cedo, é melhor ainda, dando eles parados. Se for mais para frente, vai ser pior. Deus vai pesar a mão, sem dúvida nenhuma. Leia a semeadora Gálatas 6. O que você faz aqui, você vai colher aqui também, na boa parte. Então Deus vai pesar a mão, fique tranquilo, não precisa fazer justiça às próprias mãos. E nós, meio batista, a gente tem muita facilidade em relação ao financeiro. A gente tem uma boa transparência em relação ao financeiro. É uma ótima transparência, inclusive, né? Então, tanto as igrejas locais, como por exemplo, a nossa igreja, a qualquer momento, se você quiser um balancete, por exemplo, não, eu vou dar uma oferta de R$1.000 para a igreja, para, sei lá, colocar mais um ar-condicionado ali, ou colocar um ar-condicionado na sala dos jovens, amém? E aí, vamos lá, e aí assim, mas eu quero acompanhar, eu quero ver quem a igreja está fazendo com o dinheiro que está ofertando. Cara, qualquer um pode, você nem dizimir, você também não dá um bom senso, né? Você não né? Também, mas assim, peça, chega em tia Silvia, a tesoureira, e ela vai te mostrar o relatório, ok? Você vai ver e acompanhar tudo, com muita transparência. A transparência é importante. Neemias tinha muita transparência nas suas atitudes. Você, por exemplo, temos associação, né? Já que a quarta secretária, terceira secretária, terceira secretária, dá na mesa, né? Terceiro e quarto dá na mesa. Mas ela foi tesoureira também. E eu tinha transparência. Qualquer um chegasse atualmente, e muitas pessoas chegavam, né? Não com um tom legal, e tome, tá aqui, transparência. É assim que funciona. Do mesmo jeito na convenção. Claro, se sua igreja é contribuinte para a convenção também. Para essa igreja não contribui com a convenção, você quer saber do que dia da convenção? Você está contribuindo? Então você solicita e você tem acesso ao balancete. Então é assim que deve ser, transparência. Tudo deve ser feito com transparência. E vou falar agora, né? Vou escalonar, agora vou baixar mais um pouquinho. A nossa juventude, da mesma forma. Nós aqui na diretoria, Marvin sabe, né, nossa secretária, a gente tem muita transparência. E qualquer membro daqui da Rio São Luís que quiser, qualquer jovem que quiser também, a gente dá acesso ao extrato. Mas eu vou te falando, se você pedir para ver o extrato, não põe a mão no bolso. Você vai ser comovido a doar, viu? Você vai se sentir comovido a ofertar um pouquinho para nós. O João Felipe mesmo, ele é tesoureiro,
Ele criou uma conta, né? Ele estava com dinheiro na mão. E aí, após ele ver de fato, né, as transferências sendo feitas, após ele ver como que é o processo, ver que o dinheiro muitas vezes não dá, tem que inteirar literalmente, ele começou a ofertar mais. Ele oferta também. Então, assim, isso é interessante, cara. Isso é interessante. E por fim, né, a gente vê que essa oferta, ela foi graúda, não foi uma oferta pequena não, meu amigo. Eles deram aí, em ouro, 1000 darículos. O que era mil darículos, cara? Ó, um darículo, ele pesava em média de 100 gramas de ouro, tá? A gente está falando aqui de 10 quilos de ouro, cara. 10 quilos de ouro. 1000 darículos são 10 quilos de ouro. E, além disso, deu várias vestes sacerdotais também, 30 vestes sacerdotais. E depois, por fim, deu mais 20.000 darículos. 20.000 darículos. Cara, 200 quilos de ouro, isso é bizarro. Bizarro, 210 quilos de ouro. Cara, é muita coisa. Cara, as outras coisas sem importar, mas, cara, 210 quilos de ouro. É muita coisa. E os caras doaram, juntaram ali. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 darículos e 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. A gente vê que o povo também doou, né? Mas os líderes foram os primeiros. Se tinham mais, foram os primeiros. Quem tem mais consegue doar mais, gente. Isso é óbvio. Mas a gente repara que, às vezes, quem tem menos condições doa mais do que tem mais condições. A gente vê muito isso. Isso é muito comum. Muito comum. Às vezes, quem tem mais é mais avarento. Isso é bíblico, sabia? É bíblico. Mas não que é bíblico que você tem que fazer. É bíblico que você não fazer. Jesus alerta o perigo da avareza. Quanto mais dinheiro você tem, maior a tendência de você ser avarento. Jesus não fala que você não pode ser rico e ter muito dinheiro. Jesus alerta o perigo de ser muito rico e ter muito dinheiro. E um dos perigos é esse: você ficar avarento, egoísta, pensar apenas em si mesmo e não ajudar os outros, e não olhar para Deus e achar que o seu dinheiro é o seu Deus e trocar Deus por dinheiro na sua vida. Esse é o principal perigo de ser rico. Mas ser rico por si só não é um problema. Pode ser um objetivo de sua vida, um alvo de sua vida. Quero ter muito dinheiro, inclusive, para ajudar na obra do Senhor. O dia que a gente tiver que fazer algum muro aqui também em São Luís, vamos dizer assim, eu estou aqui para ajudar. Quero ser patrocinador master entre eu e Deus. Não é para divulgar igual de festa de peão, não, né? Não é para dar aula forte, não. Sair gritando aí, tocar trombeta com o seu nome, não. Entre você e Deus, ninguém mais precisa saber, né? Talvez a tesoureira, o pastor ali, não tem como, mas ninguém mais precisa saber. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E por fim, no versículo 33, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Então o povo fez e tetelestai, está consumado. Terminamos a obra, graças a Deus. Mas os problemas ainda não acabaram, a gente vai acompanhar agora ao longo da história. Eu quero que vocês reflitam o seguinte: como está a sua genealogia? Será que da mesma forma que o nome dessas pessoas que estão escritas aqui, o seu nome está escrito de fato no livro da vida que está nas mãos de Deus? Será que se a gente puxar a sua genealogia, se a gente puxar a sua história, eu não estou falando de vida passada, vida antes da conversão, não, é a sua história pós-conversão mesmo. Será que está legal? Está legal isso? Será que isso é orgulho? Que legal, Carol. Graças a Deus, dia após dia eu estou subindo os degraus, estou ficando mais próximo de Cristo. Ou será que isso te envergonha? Essa ideia te envergonha, te constrange, é ruim para você. Então, entendam, é tempo de reconstrução. Sempre é tempo de renovação. Sempre é tempo de transformação. Deus Cristo sempre está de mãos estendidas para você. Deus está de braços abertos de receber. O Santo Espírito está prestes a te consolar o tempo todo. Ele é o nosso consolador. O tempo todo. É nós que damos as costas para Ele. E olha, você talvez não teria paciência com um amigo assim. Um amigo que você está sempre ali por ele, mas ele não está nem para você. Ele vira as costas para você, ele te ignora, ele te troca, às vezes, por um jogo no celular, ele te troca por um Instagram, te troca pelo trabalho, te troca por qualquer outra coisa, te troca por outras pessoas. E ainda assim você continuaria ali, com suas mãos estendidas para ele? Pois Jesus faz isso com você. É tempo de reconstruir, é tempo de se reconciliar com Deus. Sempre é tempo de se reconciliar com Deus. Mas o momento que se chama hoje é sempre o melhor momento para isso. Então o momento é hoje, é o agora. Então, adote um novo estilo de vida. Escolha de fato, seguir, trilhar o caminho sempre. Lidere com sabedoria e seja liderado com sabedoria também. Que é um livro que fala muito sobre liderança e fala sobre liderados. Seja um bom liderado. Você precisa ser um bom liderado, cara. Você tem que saber como ser liderado. Trabalhe com afinco.
Não vem com desculpinha, com preguicinha, não. Se disponha. Seja como aquele que foi mencionado no livro de Esdras. Trabalhe com ardor. Faça tudo para o Senhor e não para as pessoas. E não se esqueça, pessoas guardam pessoas, pessoas protegem pessoas. Deus usa pessoas para consolar e para cuidar de pessoas. Amém?